Olá, bom dia e bem-vindos a mais um painel da Conferência de Educação organizada pelo movimento Tech for Covid-19 através dos seus 3 projetos na área de educação, o Tools for Edu, o Student Keep e o Teachers for Covid. Para a próxima hora iremos conversar com um painel constituído por 3 fantásticos oradores que eu gostaria de apresentar desde já. Vamos começar pela Paula Prada, que é uma consultora de imagem e maquilhadora profissional. Após 20 anos de indústria farmacêutica, a Paula decidiu sair e criou o conceito de consultoria de imagem terapêutica e trabalha com os seus clientes para os ajudarem a fazer emergir a melhor versão de cada um. Temos ainda o Rui Cordeiro, um criador de jogos com 20 anos de experiência em vários países. O Rui criou jogos de tabuleiro, role-playing games, jogos para computador, jogos para consola e para mobile. E o Rui acredita firmemente que as possibilidades dos jogos são ilimitadas. Temos ainda o Rui Ribeiro, que é uma pessoa que trabalha há 25 anos em publicidade, sendo um consultor de estratégia de marca em diversas áreas da comunicação, criatividade e mídia. Temas sobre os quais foi também professor universitário em diferentes instituições do nosso país. Boas-vindas a todos e desejo que a próxima hora seja interessante. Nós estamos aqui para falar de pessoas, das pessoas que estão por trás do professor, do aluno, do pai do encarregado de educação, tentar perceber como elas são, o que as caracteriza, o que as distingue e tentar sensibilizar todos para a utilidade de melhor entendermos isto para facilitarmos o processo de ensino-aprendizagem e motivarmos ao desenvolvimento pessoal de cada um de nós e com isso contribuir para uma educação de maior qualidade para todos. Esperemos que a próxima hora seja interessante para todos. Tenho aqui 3 excelentes convidados e vou começar por perguntar à Paula Prada se de facto nós somos todos iguais, o que é que nos distingue e como é que nós rapidamente conseguimos perceber se há diferentes tipos de pessoas, se não há, como é que isto se faz? É verdade que é possível? Olá, antes de mais agradecer o convite. Felizmente não somos todos iguais, felizmente, o que seria um grande tédio e muito monótono. E eu acho que a grande questão em termos de entorno da imagem tem muito a ver com esse mito que se criou, a ideia de que como vivemos muito de tendências as pessoas têm que ser todas iguais. O que acontece é que nós trazemos toda uma bagagem genética que nos diferencia uns dos outros e para além dessa bagagem genética também é importante perceber que nós temos alguns traços em nós, um tom de pele, um formato de corpo, uma personalidade que define a forma como nós somos vistos pelos outros e como nós próprios nos vemos ao espelho. E é este conjunto, esta comunicação que permite um autoconhecimento para nós percebermos então quem sou eu e como é que eu vou comunicar com os outros da forma que eu pretendo. Muito bem. Rui Ribeiro, agora, porque temos 2 Ruis, isto vai ser divertido. E há coisas que nos caracterizam e que nos fazem pertencer a grupos? Somos todos, sendo todos únicos, somos agrupáveis? Ou somos mesmo 7 mil milhões de pessoas completamente diferentes, sem nenhuma característica em comum? João, sim, essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que acompanha o ser humano há milhares de anos, não é? Aliás, há uma teoria que são os enneagramas, não sei se conheces, que nos distinguem 9 tipos de personalidades, que é uma teoria que desde sempre que nós, o ser humano, tentamos conhecer-nos e autoconhecermos para determinarmos as nossas diferenças. E que eu diria que a resposta, sim, tal como dizia a Paula, nós somos todos diferentes, cada um tem uma personalidade única e é uma combinação genética de conhecimento e de aquisição de valores, mas que há ferramentas que nos ajudam a autoconhecer-nos, ok? E a determinarmos como é que os outros são. Portanto, isto é o princípio do que se chama a inteligência emocional, que é o nosso conhecimento e o dos outros, para que nós possamos criar laços de empatia, compreensão, colaboração e entendimento para que haja melhor dinâmica entre as pessoas. E se calhar um bocadinho mais à frente, se me permitires, eu posso te dar um exemplo de uma das teorias que para mim é mais interessante em termos de organização, em termos de família e de compreensão das pessoas. Muito bem. Rui, agora Cordeiro. Sendo que somos diferentes, mas com alguns traços em comum, como já percebemos até agora, há uma série de coisas que nos podem fazer mexer, há uma série de coisas que nos podem fazer avançar, nos podem fazer progredir, e tu, como uma das pessoas que provavelmente mais entende destas dinâmicas, e pela biografia resumida que fiz de todos, as pessoas já entenderam, gostava que nos ajudasse um bocadinho a perceber como é que é isto de viver este grande jogo que é a vida, partindo destes pontos de partida.
Exatamente, e no fundo aquilo que o tema dos jogos tratam é aquilo que é o envolvimento e como eu costumo dizer, não há jogos maus no mercado porque eles pura e simplesmente não sobrevivem aos outros jogos, não é? Aos jogos bons e que são aqueles que dominam. Este próprio aspecto da diversidade das pessoas é um tema já há muito tempo no fundo abarcado pelos jogos, por exemplo, muito tipicamente nos jogos, nos role-playing games, seja à volta de uma mesa, seja em computador, nós começamos logo por nos identificarmos com uma determinada classe, alguém que nos identifica, se quisermos um estereotipo. Eu posso fazer toda a aventura sendo um mago que lança feitiços e bolas de fogo, como eu posso ser um guerreiro que sabe manusear a espada. Aquilo que o jogo nos traz e que por vezes a vida, a sociedade em geral, as instituições não nos oferecem é exatamente a possibilidade de ganhar o jogo, sejamos como formos e tenhamos no fundo as apetências pelos skills que tivermos. Aquilo que nos motiva, e este é um aspecto muito importante neste aspecto da diversidade, é aquilo que os jogos nos trazem muito bem, que é a justiça. Uma vez mais, um jogo bem desenhado é um jogo justo, é um jogo que me permite, na minha diferença, como eu disse há pouco, ganhar o jogo. Então quer dizer que, independentemente do nosso ponto de partida e das nossas diferenças, todos podemos subir de nível e todos podemos chegar ao objetivo, é isso? Exatamente. Salvar o dragão vermelho e matar a princesa, como eu costumo dizer. Excelente. O que significa, fazendo aqui uma transposição para as nossas realidades, que se a escola for um jogo bem jogado, com um bom game master, não há personagens inferiores, não é? E todos no fim podem ser os reis ou os deuses ou o que for digamos, o topo daquela hierarquia daquele jogo. Muito bem, isso é importante saber porque todos acreditamos que a educação é um valor social que vai nos ajudar a transformar as crianças e levá-las a serem adultos de sucesso. Voltando, porque estamos aqui a falar em adultos e muita da nossa população que nos segue e que nos honra com o tempo que está a ouvir esta nossa conversa são senhoras, mas não exclusivamente senhoras, e uma das coisas que é importante, e agora peço aqui a ajuda à Paula, é perceber qual é o valor ou qual é o interesse da imagem, e da imagem não apenas da minha imagem externa, da minha imagem visual, mas da imagem que eu tenho de mim, a forma como eu a trato, para me fazer uma pessoa mais feliz e ao ser mais feliz, ser um melhor profissional e poder entregar-me mais aos outros. Isto é possível? Muito bem, permite-me só fazer uma pequena correção no que tu dizes, porque acho que é uma questão cultural. Tu acabaste no início por nichar o conceito de importância da imagem ao género feminino e a imagem não se restringe ao género feminino, é para todos os géneros, é importante para toda a gente e eu começaria por falar de uma coisa muito importante que é a primeira impressão. No professor particularmente, o professor vive da imagem, não é? Desde o dia em que ele entra numa sala, seja com uma turma completamente nova onde ele se está a apresentar, seja numa turma que ele vai acompanhar durante o ano inteiro. Portanto, existe o impacto da primeira impressão quando ele entra, ele cria uma imagem nos seus alunos ou eventualmente nos encarregados de educação, o que seja, mas também existe uma imagem que ele depois fará perdurar ao longo do tempo. Então a imagem é importante porque a imagem é, acima de tudo, comportamento. E é aqui que eu gostaria de fazer uma grande diferença, porque eu acho que existe também este mito de a ideia de que consultoria de moda é consultoria de imagem e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, e eu de uma forma metafórica, acho que a forma mais simples de diferenciar isso, eu costumo dizer que a consultoria de moda preocupa-se com o sapato, a consultoria de imagem preocupa-se com o pé. Se este pé é professor, se este pé é aluno, se este pé tem filhos, se este pé tem aspirações profissionais, se tem alguma dislexia e quer tratar esse problema. Portanto, imagem tem muito de comportamento. A moda, neste caso, é um objeto que se utiliza como forma final, porque existem roupas que, de facto, nos ajudam a empoderar, e existem, quando eu falo em roupas, também pode ser um corte de cabelo, pode ser uma cor que eu escolhi para uma armação de óculos, pode ser, no caso das mulheres, uma maquilhagem na cor certa ou na cor errada, pode ser uma imagem que estamos a utilizar como um veículo de comunicação ou como um obstáculo de comunicação. O que é que acontece na nossa sociedade? Acontece que tudo isto fica ao critério, ao comboio da intuição. E quando tudo fica no comboio da intuição, e felizmente a maior parte da intuição funciona, também é que deixar isto bem claro, mas quando isto fica totalmente nesse comboio sem destino, existem alguns erros de palmatória que acontecem. No caso do ensino, particularmente dos professores e dos alunos, há todo um trabalho que pode ser feito para ajudar de parte a parte, quer para o professor conhecer melhor os alunos que tem, os seus diferentes alunos e como, porque é que eles têm aquele determinado comportamento,
perceber que nós temos determinadas linhas no nosso rosto que ditam o nosso temperamento, e isso ajuda ele a perceber se aquele aluno tem umas linhas mais retas, será um aluno que irá ter mais dificuldade em ter um diálogo, irá confrontar mais, como também para se conhecer a si próprio. Perceber se eu sou uma pessoa que tenho um queixo muito prominente, sou uma pessoa que gosto de conflito. Se eu sou uma pessoa que gosta de conflito com o professor, se calhar isso é uma coisa que eu tenho que aprender a gerir. Portanto, é todo um processo muito completo que, abordado de uma fase muito inicial, pode ser é uma grande ajuda. A minha provocação sexista resultou, fico muito contente de saber, e agora vou tentar fazer o equivalente ao Rui, que é, então, já vimos que a imagem não é uma preocupação exclusivamente feminina, mas o sexo é algo que nos caracteriza, digamos, dos nossos comportamentos. O facto de eu ser uma mulher ou ser um homem, ou ser mais novo ou ser mais velho, põe-me diretamente numa caixa, ou há outra maneira de arrumar essas caixas? Olha, há diferentes maneiras de arrumar caixas e eu não gosto de falar em caixas, gosto de falar em limites de preferências que as pessoas têm. E uma das teorias mais interessantes que eu conheço, e desafiava todo o auditório a fazer o seu teste de personalidade, que não é bem um teste de personalidade, porque a personalidade é uma coisa muito mais única, mas é a nossa tabela de referências, onde nós nos sentimos realmente confortáveis. E que tem a ver com algumas variáveis que nos faz lidar com o mundo, a forma como nós lidamos, a forma como nós recebemos informação, como o processamos e como depois decidimos e nos organizamos. E isto faz com que, segundo a teoria da Myers-Briggs, existam 16 caixas que não são caixas, são tipos de pessoas que, quando nós fazemos o teste e nos autodiagnosticamos e percebemos que temos aquele comportamento e nos revemos em milhões de pessoas do mundo inteiro que fazem parte desse grupo, é muito interessante que chegamos à primeira fase do autoconhecimento, que é, eu tenho determinados comportamentos porque sou único, mas também porque estou dentro de uma tabela, de uns parâmetros que fazem com que haja muita gente igual a mim, e às vezes nós encontramos a nossa alma gêmea que não é mais do que o mesmo código que nós temos de personalidade, ou porque nos confrontamos exatamente com alguém que é muito mais intolerante e gosta de discussão. E isto levanta aqui uma questão muito interessante, que é, em paralelo àquilo que o Paulo estava a dizer, que a nossa projeção de personalidade também passa pela nossa aparência, pela forma como nós lidamos com a nossa aparência e a dos outros, mas é muito interessante porque nos torna realmente únicos e fazendo parte de um grupo. E quando nós temos a noção deste primeiro nível, que é o autoconhecimento, que eu faço parte de um grupo, e se existem 16 grupos, existem mais 15 grupos diferentes de mim, como é que eu vou lidar com esses 15 grupos? Como é que eu estabeleço uma ponte para que haja uma boa relação? Porque a nossa intenção é criar colaboração, no caso dos professores para os alunos, é ter uma audiência, há um desafio muito grande, então neste novo paradigma de comunicação que estão em casa a dar aulas, é quase a figura do youtuber, não é? Estamos a falar para uma audiência que são miúdos, que vivem no mundo dos youtubers, e o professor passou a ser um youtuber, tem que ganhar a atenção, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter cuidado com o decor, ele não tem capacidade de fazer edição, nem de realização. Portanto, este desafio que coloca aos professores, e que é um desafio enorme, porque perdem a força anímica de ter os olhos dos alunos perante eles. Eu digo isto enquanto músico, eu sou músico, e se me puserem tocar num palco vazio, eu não consigo tocar, não tenho energia, não vejo os olhos das pessoas, não consigo reagir aos tímidos, não consigo provocar aqueles que querem saber mais detalhe. Então, este novo desafio eu acho que é muito interessante para os professores se também autoconhecerem. Eu diria que os professores têm uma capacidade inata e fazem parte de um grupo específico, porque são pessoas empáticas, percebem os alunos, têm muita intuição, e isso faz parte também de um grupo que os levou a ser professores, ok? Quando são professores universitários ou de anos mais avançados, provavelmente foi a técnica, gostavam de engenharia, de arquitetura, de direito, e já há uma combinação entre a predisposição para ser professor e a parte técnica, que pode fazer com que realmente encontremos perfis pouco adequados para serem professores, e se calhar podem ser mais tesos, ou ser mais objetivos e porem mais regras. Isto é muito interessante. É isso. Já vamos entrar mais em detalhe nisso. As minhas duas provocações para já resultaram, por isso não vou arriscar uma terceira que pode me correr mal. Quando estava no semestre, né? E eu gostei muito da imagem do professor como youtuber, que digamos está a trabalhar para um público que consome muitos youtubers, portanto parte de uma posição muito desequilibrada, digamos assim. Eu estou no expert a servir experts, a coisa complica, mas fizeste uma coisa que eu achei muito interessante, que é o nosso conhecimento, os diferentes tipos
dos outros tipos, não é? Os outros 15 tipos, e como é que nós nos podemos organizar. E isso fez lembrar um conceito muito interessante, que é um conceito que é muito comum nos jogos, mas que é um conceito muito comum na vida. Eu gostava que o Rui Cordeiro aqui nos ajudasse um bocadinho a refletir como é que se combina isto da colaboração e da competição, que são dois drivers que aparentemente são antagónicos, embora haja quem os ache altamente complementares. Sim, e são de facto complementares e digamos que os jogos hoje em dia aproveitam muito bem essas dinâmicas. Vamos lá ver uma coisa, uma das primeiras técnicas que existe exatamente é criar vários layers de competição. Eu sou, e aqui transporto exatamente para a sala de aula, eu sou um aluno, eu tenho, digamos, os meus desafios, eu tenho os meus outputs, eu tenho, digamos, as minhas notas aos meus pontos, se assim quisermos dizer. Mas eu sou um aluno que faço parte de uma turma. E então aí já estou a elevar a dinâmica para uma perspectiva mais grupal. Ou seja, apesar de eu querer vencer o meu campeonato individual dentro da turma onde me insiro, eu quero ganhar o campeonato do meu ano. Porque eu sou do 8º A e eu quero que o 8º A seja o melhor. Por acaso, o 8º A faz parte de um ano, que é o 8º ano. Eu quero que o 8º ano seja exemplar em relação ao 10º ano. E acho que não preciso me alargar mais, portanto, só nesta dinâmica consegue-se realmente ter os vários layers em que eu percebo, eu indivíduo tenho um conjunto de tarefas que posso executar que dependem só de mim, mas para realmente eu ir mais longe no meu potencial, eu tenho que fazer parte deste grupo e eu quero que este grupo vá longe. Noutros âmbitos, por exemplo, uma experiência extremamente interessante que foi feita em que se criou um jogo à volta do consumo de eletricidade nos Estados Unidos, na Califórnia, exatamente para combater o sobreconsumo. E foram exatamente estas as dinâmicas criadas. Eu tanto recebia notificações a dizer, porreiro, baixaste 2% da tua fatura de eletricidade, como a tua rua é a rua mais verde do bairro ou da cidade, por aí fora. Então, agora quero pensar, então, dentro dos jogos, também um bom jogo é feito de vários jogos, portanto, nem percebi, eu quero ganhar na turma, eu quero que a minha turma ganhe o ano e o meu ano ganhe os anos, mas é válido para ter as melhores notas, ou ser o melhor aluno de História, ou de Português, ou de Matemática, mas também para ser o que joga melhor futebol, para ser aquele que é mais apreciado e considerado mais popular pelos colegas, para ser aquele que, enfim, tem mais sucesso com as raparigas, ou que é o visto como mais atlético. Portanto, isto são depois outras dimensões todas do jogo. Sim. Que joga à margem, digamos, da regra principal, né, daquele ranking principal, há estes rankings todos, certo? Exatamente. E nem tem que haver uma perspectiva. Sim, o jogo obviamente assenta muito no ranking como visibilidade e como posicionamento de quem é que eu sou no meio deste grupo, ou quem é como o grupo, no subgrupo, etc. E por aí fora. E há uma coisa que não referiste, que é aquilo que eu costumo chamar o metagaming, e que para mim é o melhor sintoma de um bom jogo. É quando os jogadores, a comunidade, quem está envolvido, neste caso os alunos, começa a criar competições em que os criadores do jogo nunca as preveram. Um dos exemplos, num jogo muito conhecido, que é o World of Warcraft, desenvolveu-se uma corrente de jogadores que não jogavam só com uma conta, jogavam com várias contas em simultâneo. Portanto, os criadores dos jogos nunca perceberam que isto realmente podia chegar a este nível. Portanto, isso são dinâmicas, o jogo que nos permite, de alguma maneira, este efeito, como se diz no mundo dos jogos, vou usar um estrangeirismo, que é o sandbox. Portanto, permite-me, com as peças que eu ali tenho, sigo certas direções que o jogo me propicia e que eu tenho que seguir, mas posso criar outras em cima. Isto é um aspecto muito importante que, na minha opinião, não só como aluno, que já fui aluno e ainda sou aluno numa série de instâncias, que sempre me faltou, foi como é que eu posso contribuir com aquilo que tenho para contribuir, e que certamente é muito, e não estou a falar eu de um ponto de vista puramente figurativo, como é que eu, aluno, posso contribuir para que isto seja mais divertido, para que isto seja mais envolvente, para que isto seja melhor na realidade para todos. Se me permitias, eu queria só mesmo aqui 30 segundos para pegar num ponto que eu considero extremamente importante, que a Paula falou, e que no fundo os jogos já aprenderam pela maneira mais difícil, a importância disso, que é exatamente as primeiras impressões. Nós temos hoje um mercado nos jogos mobile, que é um mercado multibilionário, que é realmente assim uma coisa espetacular, mas há uns anos atrás, sobretudo antes dos 4Gs e dos 3Gs, e inclusive de uma certa standardização do mobile, nós tínhamos 1 minuto de oportunidade para conseguir que um jogador comprasse o nosso jogo. Eram as chamadas demos, as demos eram difíceis, levavam imenso tempo a fazer download, e tínhamos 1 minuto
Portanto, aquele contacto inicial, aquela primeira impressão, nós metimos uma energia brutal. E é óbvio que depois não podíamos defraudar as expectativas dessa primeira impressão, como a Paula disse também. Depois é um trabalho de continuidade, mas as primeiras impressões, e acho que são muito esquecidas, eu não diria negligenciadas, tanto no mundo corporativo como no mundo educativo, eu diria na sociedade em geral. Parece que andamos sempre a correr, a fugir de qualquer coisa e não temos este tempo desta entrega muito importante inicial. Excelente. Paulo, eu gostava que refletisse aqui sobre dois temas que acabam por ser um tema só, mas é um tema com uma extensão. O primeiro tema, para tudo o que estávamos aqui a falar, ser o melhor da turma, a melhor turma do ano e o melhor ano dos anos, seguramente que a forma como eu me vejo, mas como eu me vejo não é apenas ao espelho, a forma como eu crio a minha personagem, ou enfim, a personagem no sentido de ser uma teatralização, mas a forma como eu me faço representar e entender pelos outros é relevante, isso faz parte do jogo, faz parte desta dinâmica, e a segunda pergunta faço depois. Isso é a base de tudo. Uma das primeiras questões que se coloca na minha consultoria de imagem é exatamente, a minha pergunta é: como é que se vê ao espelho e como é que o espelho vê a si? E por espelho entendamos os outros. Porque nós muito facilmente, através desta primeira impressão que o Rui estava a falar e que eu falei, que no caso dele está a dizer que é 1 minuto, mas na vida real é muito mais rápido ainda do que isso, porque tem a ver com o nosso cérebro instintivo. E se nós migrarmos um bocadinho atrás, na altura das cavernas, quando nós saímos de uma caverna e vemos qualquer coisa a mexer, o nosso instinto é que é aquilo? Aquilo é comida para mim ou eu vou ser comido por aquilo? A verdade é que esse cérebro instintivo migrou até aos dias de hoje e vai estar sempre connosco, independentemente naturalmente agora vivemos em termos de sobrevivência, as coisas são um pouco diferentes, é o tipo de sobrevivência, mas é muito importante nós percebermos que eu avalio muito facilmente os outros, mas dificilmente me avalio a mim. Se eu perguntar a qualquer um de vocês, digam-me em 3 segundos 5 adjetivos de como é que vocês se veem, provavelmente vocês vão ficarem um bocadinho desconfortáveis, porque nós não fazemos este tipo de autoanálise de uma forma muito, nem frequentemente, nem com rapidez, e isso deveríamos fazer, é essa capacidade de nós percebermos. Então espera lá, eu acho que, vou dar um exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa simpática, eu acho que sou uma pessoa muito acessível, e depois na verdade eu tenho o oposto, eu recebo o oposto, há aqui qualquer coisa que não bate bem, não é? No mundo da educação isso é essencial. Esse encurtamento desse processo de eu entender realmente como é que as pessoas me veem, como é que eu sou vista, como é que eu me vejo a mim própria, para eu poder fazer a osmose perfeita, eu chamo do casamento perfeito. Portanto, sim, é muito importante que as pessoas tenham isso em atenção. Muito bem. Uma pergunta só de 1 minuto. Isso muda quando a escola mudou de uma escola 100% presencial para uma escola que agora transitoriamente é 100% não presencial, mas provavelmente virá a continuar a ter uma componente não presencial? Essa pergunta é para mim? Exatamente. Mudou radicalmente. Nós neste momento estamos com uma presença digital muito grande. Nós estamos aqui nesta caixinha, não é? Todos nós. Nós deixámos de ver o corpo inteiro. Portanto, só aí em termos de linguagem corporal nós estamos completamente espartilhados. E o professor viu-se de repente dentro de casa de centenas de alunos, e atrás dos alunos existem pais, existem animais de estimação, existem barulhos, existem uma quantidade de situações, existem próprios alunos em tenra idade que dominam estas ferramentas de uma forma que muitas das vezes acabam por destornar por completo uma aula, não é? E é muito importante, eu acho que acima de tudo este processo, esta quarentena, esta forma de nós estarmos em aula tem que realmente ser reequacionada, e acho que é importante que os professores também pensem como é que isto pode mudar, porque existem ferramentas que os podem ajudar muito. Muito bem, continuando aqui a nossa discussão. Rui, há bocado falavas que havia 16 tipos de personalidades. Há alguma coisa, o que é que as distingue? O que é que está por trás disto para que nós possamos entender o que é que somos e entender os outros, e isso nos ajudar a ajudar os outros? Ok, então vou passar aqui 2 ou 3 slides para explicar isso. Bom, existem muitas teorias comportamentais. Esta que eu encontrei nos últimos
Eu trabalho em consultoria de estratégia e há mais de 20 anos que estudo os consumidores, os portugueses, a sua vertente comportamental. E nunca fiquei satisfeito com a informação que existe em termos de classificações e de estudos por aí fora, porque nada nos explica o fator humano que leva à decisão. Então, há cerca de 10 anos, encontrei uma das muitas teorias que existem no mercado, mas esta parece-me a mais interessante, que é uma teoria que veio dos primórdios da psicologia. A psicologia tinha 2 ramos, uma do Freud e outra do Jung. O Freud era muito mais no estudo da pessoa, da sua consciência, do ego, do alter ego, enquanto que o Jung tinha uma teoria muito interessante que dizia que nós para o mundo vivíamos em 4 quadrantes, ou éramos mais sentimentais ou mais de pensamento, e por outro lado éramos mais de intuição ou mais ligados às ciências e às sensações. Em 1941, estas 2 senhoras, mãe e filha, Myers and Briggs, criticaram este conceito do Jung e conseguiram mapear 4 quadrantes onde nós nos sentimos mais confortáveis. E a partir daqui, desde há 60 ou 70 anos, tem sido utilizado em grandes empresas de recursos humanos a aplicação desta matriz para o conhecimento das pessoas e para as integrar naquilo que elas melhor sabem fazer. Este estudo foi feito exatamente para reenquadrar o papel da mulher no tecido empresarial norte-americano. Em 1941, como devem imaginar, a mulher tinha um papel um pouco indefinido, e o que fez com que nos últimos 70 anos tenha avançado imenso, no mundo académico muito mal, no mundo escolar péssimo, no mundo das empresas refundido nos recursos humanos. Porquê? Porque a psicologia sempre foi uma área muito pobre das ciências, porque aqui sempre houve uma guerra entre aquilo que é a verdade da ciência absoluta e aquilo que é a parte da psicologia. Mas o importante é perceber que nós, enquanto pessoas, oscilamos entre o E e o I. E o que é um E? O E é uma pessoa extrovertida, mas extrovertida não é desavergonhada, é uma pessoa que vive de recolher energia dos outros, do mundo. É uma pessoa que tem mais velocidade de conversa que um I. O I é uma pessoa que vive para o seu interior, para a reflexão, é uma pessoa que vai para casa ler livros enquanto o E vai para a festa com os amigos. É a forma como nós lidamos com o mundo e recolhemos essa energia determina muita coisa. Por exemplo, um E compra um carro de 7 lugares por causa dos amigos, do cão e da sogra, enquanto que o I compra o carro mais pequeno que houver. Isto faz com que nas empresas, por exemplo, quando um presidente faz uma pergunta, o E responde logo e o I ainda está a processar toda aquela informação que tem a mais, e isto também se reflete nas aulas. Eu também já dei aulas e o entendimento que nós temos, os professores têm esta intuição de perceber que há alunos que são mais Is, que são mais lentos, que são mais profundos neles próprios e não respondem de forma imediata. Então nós temos que saber lidar com esses alunos, como é que eu provoco uma resposta de um I e não me deixo só ver depois estabelece preconceitos, como é óbvio, porque numa grande empresa os Is normalmente são as pessoas que lidam no front office e os Is estão mais no back office. A segunda letra é muito importante, e a segunda e terceira letra, esta combinação de 4 letras, faz com que nós sejamos 16 tipos, 4, 3, 4, 16. E há aqui um dado muito interessante, que eu estudo isto há muitos anos, e eu sou um NFP, eu sou o perfil de cima, a minha mulher é uma ISTJ, é o perfil de baixo. Portanto, eu tenho a noção do que é exatamente os opostos. Mas é importante dizer que isto não estabelece a nossa personalidade, não estabelece o nosso caráter, porque isso tem a ver com a nossa educação, estabelece como se fosse o nosso sistema operativo, ok? Como se o nosso computador está mais preparado para a imagem ou mais preparado para números ou para fazer contas, para fazer cálculos, porque as duas letras centrais são como se fosse o nosso processador de informação. A primeira letra determina a forma como eu recebo a informação e a segunda letra como eu a processo. Vou-vos dar um exemplo. Um é... Vais mandar calar? Não. Okay. Acho que estamos a ficar com menos tempo, mas ia-te perguntar, porque isto depois foi sujeito à avaliação mais científica, não é? Sim. Eu fecho este slide e passo logo para a avaliação científica, pode ser? Pode ser. Pronto, ok. Tudo bem. Numa segunda letra, o que nos caracteriza é se realmente somos um N, não é S, e o S é uma pessoa focada no presente, focada no detalhe, cética em relação a questões de natureza mais espiritual. Por exemplo, os S normalmente não acreditam nesta metodologia e tendem a dizer que não, tens que me comprovar que isso é verdade, porque eu não acredito, não está escrito na ciência. Enquanto que o N tem uma visão do todo, vive mais na intuição, no futuro e é criativo. Portanto, não há perfis certos nem errados. Nós nas empresas tentamos ter grupos multidisciplinares, que precisa ter um criativo, mas precisa ter um engenheiro para montar a ponte. E nas aulas nós temos como desafio tentar perceber do outro lado do ecrã se eu tenho um N ou se tenho um S. O S vai querer saber exatamente, até vai aprofundar a questão, até querer saber tudo, enquanto que o N já está a navegar e a tentar perceber o que é que faz com isso. Depois temos os Fs e os Ts.
Um F é uma pessoa de emoções, é uma pessoa que quer o bem comum, ok? E que quando faz uma compra de um carro, por exemplo, leva a família toda para escolher, porque quer que no fim do dia todos sejam contentes. Ou numa empresa, são as pessoas mais emocionais e mais empáticas que querem que haja uma coordenação, uma boa dinâmica das pessoas. Os T's, por outro lado, são pessoas que trabalham com regras, com listas e com objetivos muito concretos e tendem a ser pessoas mais frias. Um professor que seja T pode ser complicado, como dizia há bocadinho a Paula, para um aluno F, ok? Então é ter em conta exatamente quais são a distinção do perfil. O T é aquela pessoa que compra um carro, faz uma lista de 200 características e decide pelo um rácio, enquanto que o F já compra em bem comum. E depois o P e o J, é muito interessante que o J, os professores tendem a ser todos Jotas, são pessoas organizadas, vivem segundo uma agenda, vivem debaixo de um calendário, enquanto que o P é uma pessoa que gosta de deixar-se surpreender pela vida, faz uma viagem e não marca nada, enquanto que o J marca a viagem toda. Os professores primários têm uma tendência natural para ter um código genético, porque são Fs, são emocionais, gostam dos alunos, são Js, são organizados, são S, gostam do detalhe e podem ser Es ou Is. A aplicação destes três perfis. Como é que isto se aplica na vida profissional? Pronto. A aplicação destes perfis na predisposição profissional é muito interessante, porque nós encontramos um quadrante de indivíduos que são muito pragmáticos e que juntam duas letras do processador central, que é o S do detalhe, e o T das listas. São pessoas que precisam de muita informação para trabalhar e acabam por ser diretores gerais, chefes de cozinha, ou seja, toda a parte operacional que trabalham de uma forma muito linear. São pessoas que trabalham das 9 às 6 com um ritmo constante. Do lado direito em cima vocês conseguem ver os mais teóricos. Também trabalham, são T's, trabalham com listas extensas, mas são N's, são pouco focados no presente, têm uma visão global do todo e são focados no futuro. Então temos cientistas, investigadores, toda esta área mais das ciências, mas da pesquisa e da procura do novo. Depois temos os caretakers, são aquelas pessoas que realmente são Fs, gostam de pessoas e vieram ao mundo para tratar bem dos outros. Podem ser professores primários, médicos, enfermeiros, por aí fora. E no fim temos as pessoas mais empáticas, são as pessoas que vivem focadas no futuro, que são N, e são Fs também, ou seja, as pessoas mais sustentáveis têm tendência para ser veganos, enfim, todo. Isto é interessante porque esta predisposição existe desde que nós nascemos, vamos alimentando aos 12, 13 anos, acrescentamos uma terceira letra, também é influenciada pelo contexto familiar. Os perfis são interessantes, mas têm uma penetração diferente na população. Não somos, não há, ou seja, há grupos que são a maioria, são pessoas regulares, não há pessoas boas nem más aqui, são diferentes só, mas temos grupos que realmente representam apenas 1% ou 2% da população. Normalmente são grandes desafios, porque são pessoas com um intelecto muito forte, mas também podem ser muito introvertidos, ser muito difícil de lá chegar, de entrar neles. Na minha experiência profissional, eu tenho apanhado uma grande diversidade destes perfis. Nós tendemos a mapear os nossos colegas para saber exatamente criar dinâmicas de trabalho. E o interessante e o desafio aqui para a parte escolar e pedagógica é que nós hoje, aos 40 e aos 50 anos, temos necessidade de andar a mapear pessoas quando este processo devia ser feito muito antes, nas escolas. Quando eu dei aulas nas universidades, não havia conhecimento sequer de que tipo de aluno ou predisposição que tinha para determinado curso estava a tirar. Eu acho que é interessante trazer este desafio muito, muito para trás no início da educação. Vou-vos mostrar o resultado de um estudo que nós fizemos depois com a Universidade de Ciências de Lisboa, para dar um caráter mais científico, para os ESs também poderem acreditar um bocadinho mais nestas teorias, e o que nós fizemos foi pegar nos 16 perfis comportamentais e demos duas atividades, uma atividade de grande envolvimento, que era comprar um carro dos sonhos com um preço moderado, e outra atividade que era um bocadinho de menos envolvimento, que era procurar um crédito para comprar esse carro. O que nós chegamos à conclusão, e aqui não estou a comparar os 16 perfis, estou só a comparar o E com o I. O E que é uma pessoa extrovertida mais rápida e o I que é uma pessoa que supostamente não é mais lenta, precisa de mais informação. E o que nós vemos aqui é que nessa primeira tarefa, vocês podem ver neste primeiro gráfico, que o I demorou muito mais tempo, ok, a escolher um carro do que um E. Todos os Is, portanto, os Is todos dos 16 perfis. E do lado direito vocês conseguem ver que o envolvimento do E é superior, quase o dobro. E mais, durante a tarefa toda, vai aumentando. Significa que eu se der um trabalho que os alunos gostem, não só estão motivados, como ao longo da aula, do trabalho, eles vão aumentando essa motivação. E eu tenho que respeitar os tempos dos Is. Dos introvertidos vão demorar mais tempo a fazer essa tarefa. Por exemplo, num exame, nós sabemos que os Es acabam o exame rapidamente, esgota-se o assunto que eles têm e os Is demoram mais tempo. Numa segunda letra, vou-vos mostrar a diferença interessante entre um S e o N. O S precisa de muito mais informação,
precisa ter os detalhes todos, e o N é mais focado no futuro, na intuição. Então o S demora mais tempo a escolher um carro, porque precisa ter muito mais informação, enquanto que o N, por intuição, vai lá mais ou menos. Quando são aquelas perguntas de teste ou de exame que requerem muito detalhe, provavelmente o S, se não tiver o detalhe todo, vai demorar muito mais tempo até lá chegar, enquanto que o N escreve 2 linhas e despachou o assunto. Quando comparamos os S com os N's, em termos de stress, isto é muito interessante perceber que o S, como precisa de mais detalhe, é uma pessoa mais calma. Tem os detalhes todos na mão para saber gerir a coisa. O N, como tem menos informação, entra muito mais em stress. Portanto, nós num teste, ou num exame, ou numa aula, ou numa pergunta, o que vai acontecer com o N, que é muito mais abstrato, é muito mais criativo, fica muito estressado em dar a resposta. E quando estão perante uma tarefa que não é uma tarefa que seja interessante, reparem que o S tem muito mais envolvimento, mas ao longo da tarefa ela vai caindo. Se o trabalho for chato, ou se o trabalho de grupo, ou se for um exame, ou for um trabalho também, um projeto, vai diminuindo. Depois também é interessante perceber entre os Fs e os Ts, em que os T's, lá está, são aquelas pessoas que precisam ter listas de objetivos, são pessoas que vão às compras com post-its cheios de listas e que sabem exatamente o que querem. Essas pessoas também precisam de mais informação. Visitaram 3 vezes mais sites para decidir um carro. Enquanto que o F, de feeling, de emoções, por empatia, por intuição, ele vai escolher o carro que fica bem para a família. Enquanto que o T vai fazer a lista completa de todos os carros que existem no mercado, em todos os sites, para ver qual é o melhor preço. E isto é muito interessante também, porque se aplica nos tempos. Agora imaginem, vocês são um I, que demora mais tempo que o E. São um S, precisam ter mais detalhe do que um N. E são um T, precisam de mais coisas. Vocês quase precisam de 6 vezes mais tempo a fazer a mesma tarefa do que um N e F. Ok? Isto é muito interessante. Mas não significa que nenhum seja melhor nem pior, só significa que são diferentes. Não. Significa que nós temos que respeitar a diferença e se nós soubermos qual é essa diferença, tiramos o melhor partido das pessoas. E cada um de nós, dentro dos 16 perfis, tem uma particularidade única de fazer uma coisa que é um poder mágico, como se tivesse uma magia. Okay? Eu trabalho com criativos, trabalho em publicidade e os melhores criativos representam 1% do universo. Eles vivem amargurados, são introvertidos, são daquelas pessoas que estão sempre caladas, quando dizem uma coisa é super inteligente e contaminam a empresa toda. E é isso que nós estamos à espera, que o respeito que nós temos e o conhecimento do outro perfil, aquilo que podemos esperar dele. Se eu trabalhar com pessoas operacionais que trabalham de uma forma linear, eu tenho que as enquadrar na empresa em trabalhos em que eles se sintam completamente motivados e sejam lineares. Provavelmente são pessoas que vão adorar ir para a contabilidade, enquanto que para os outros existe muito o preconceito, vais trabalhar para onde? Para a contabilidade, isso é para os infelizes. Não é para os infelizes. É para as pessoas que são S, T's e J's organizados, precisam de detalhe e precisam ter muita informação. E eles são felizes com isso. E os criativos têm que estar numa área que tenha um espaço para poder trabalhar, porque não é linear. Eles podem estar uma semana sem criar nada. Rui, vou-te cortar, só porque acabaste de dizer uma coisa que me provoca uma provocação. Para o outro Rui, neste caso para o recordar, porque o Rui Ribeiro estava a falar de uma coisa que é o poder mágico. E o poder mágico, não é? É uma coisa que está presente em todos os jogos e nós muitas vezes tendemos a esquecer de estar presente no mais importante dos jogos, que é este jogo que nós vivemos, que é o jogo da vida e que, dando aqui focado especificamente numa fase da vida que corresponde, em termos etários, à fase em que andamos na educação e ao processo de educação, mas que há todas outras coisas. Perceber estas coisas, entender como que há diferentes grupos, diferentes tipos de pessoas, diferentes formas de fazer isto, e a Paula já nos vai ensinar mais uma, dá-nos um poder mágico e como é que ele deve ser usado? Eu acho que não nos dá o poder mágico, mas faz-nos descobrir a magia nos outros. Na realidade, e é aquilo que o Rui reforçou e aquilo que temos vindo a falar, e aquele conceito que eu disse, que eu introduzi há pouco da sandbox, eu cada vez tenho mais convicção de que realmente a educação tem que ser uma sandbox. Uma sandbox, o que é que ela representa? E voltando a referir, ela tem lá todas as ferramentas em que permite, através da manipulação dessas diferentes ferramentas, eu chegar ao mesmo objetivo que os outros. No final, eu vou construir uma torre azul inclinada para a direita, o Rui vai construir uma torre amarela com mais andares do que a minha, mas não interessa. A questão é que todos construímos uma torre. Portanto, eu acho que é sobretudo isso. A perfilagem é extremamente importante. Digamos que o santo graal dos jogos é um dia fazer o jogo que se adapta a qualquer tipo de jogador. Então nós nos jogos obviamente andamos a tentar, não temos outra hipótese mesmo, uma vez que estamos a desenhar um produto para um consumidor muito específico, de este jogo é para todos. Parece aqueles briefings, e o Rui se calhar já ouvi isto muitas vezes, de alguns departamentos de marketing, tipo, chega, então mas qual é o público-alvo? É toda a gente. Bom, é muito mais fácil de dizer do que de fazer, mas de facto
Os jogos andam atrás disso há muito tempo. O que é sem dúvida inevitável neste processo todo? É a tecnologia. Este grande mestre de jogo, que na minha opinião é o papel dos professores para o futuro da educação, tem que estar munido de ferramentas que o permitam não só facilitar este conhecimento dos outros, a intuição vai continuar a ter o seu papel, mas tudo aquilo que é database tem um papel extremamente importante no nosso trabalho. E estas sandbox na realidade e os jogos têm o sucesso que têm graças à tecnologia. Assistimos a um revival dos board games e dos jogos de papel e dos jogos sociais, bom, mas não chegamos tão rapidamente a tantos milhões e a tantas pessoas diferentes. E de facto encontramos essas pessoas diferentes, o jogo completo, e mais uma vez, pego nestes jogos que são jogos de jogadores massivos, não é? O tal World of Warcraft, numa guilda, mesmo que seja de alto nível profissional do World of Warcraft, temos todos os tipos de perfis. Temos aquele que é altamente social e que pode estar tudo a correr muito a mal, mas ele está ali a animar toda a gente. Temos o líder, temos o tipo que faz as contas e as spreadsheets infinitas para calcular o que é que cada um precisa de fazer. Portanto, temos essa perfilagem, temos alguns estudos também de game designers que também entraram por esse caminho de perfilar os jogadores, mas obviamente temos que conhecer o nosso público. O público da educação, o público número 1 é o aluno, temos que o conhecer. O mestre de jogo é o professor, ele tem que se conhecer e que tem que ter ferramentas para conhecer e acompanhar aquilo que é o seu público. Colateralmente temos obviamente os pais e todo o resto da sociedade nesta educação, mas se partirmos desta ambição, acho que já temos muito. Gosto muito dessa visão, em que o professor de facto é um mestre de jogo que tem mesmo que jogar com todos os tipos ou seja, ele não pode escolher os jogadores, ele joga com todos os tipos de jogadores, porque é importante que entenda, e o papel dos pais aqui encarregados de educação é muito importante, porque fazem parte do jogo, são uma espécie de non-player characters, não é? Eles fazem parte do jogo não sendo jogadores efetivos, digamos, naquelas horas. E, de facto, a tecnologia é uma coisa importante e nós temos os projetos que estamos aqui por trás da direção deste congresso, estão todos de alguma maneira ligados a esta educação em tempos da pandemia, que trouxe a tecnologia para dentro da educação e uma das mensagens que eu gostava que ficasse era que a tecnologia, que no primeiro momento é um complicador, porque afastou as pessoas, tirou a capacidade de conviverem fisicamente, socialmente na educação, tem muitas outras potencialidades, também tem a capacidade de ser um enorme aliado do professor para ele levar a sua capacidade de ensinar para o próximo nível. Ou não? É mesmo só uma ameaça? Rui Cordeiro. Rui Cordeiro. Não, eu concordo completamente com o que tu estás a dizer. A tecnologia é como qualquer outra ferramenta, depende da utilização que lhe damos, o efeito que vamos tirar dela. Neste momento também temos que ver um processo e, uma vez mais, primeiras impressões. Volto exatamente à conversa inicial. Como fomos forçados, recebemos aquilo, pais encarregados de educação, alunos, professores, a primeira impressão foi violentíssima. A tecnologia não teve tempo de se apresentar de uma forma glamourosa, não temos tais segundos de brilho, não, foi, tomem lá, não há outra hipótese. Uau! Então, mas agora, com o recuo, bora lá adquirir a maturidade e também esperar que o mercado e os developers e os criativos do mundo inteiro tenham olhado para isto, os professores, os pais, encarregados de educação. No caso dos meus filhos, recebi várias questões a perguntar como é que tinha sido, como é que se pode melhorar. Só isto, e esta tecnologia forçada, isto abriu um diálogo que antes não existia, porque não valia a pena estar sequer a pensar que um dia podia ser assim. Portanto, a tecnologia é, de longe, o enabler, que vai ser, sobretudo, o elemento facilitador desta relação e desta construção de novas bases. E, mais uma vez, tecnologia centrada nas pessoas. Não se faz tecnologia para máquinas, faz tecnologia para pessoas. Portanto, muito bem, excelente. lá Paulo, e, no entanto, tudo começa com pessoas. E eu sei que a Paula já partilhou connosco que às vezes basta olhar para a pessoa para começar a construir, e isto não tem nada a ver com preconceitos, mas tem a ver com estas primeiras impressões. Eu basta começar a olhar para a pessoa para começar a construir conhecimento e a minha capacidade de me conhecer melhor e ver como é que eu me consigo ajustar ao outro que eu estou agora a interagir. Isto foi o que percebi mal ou é mesmo assim? Não, corretíssimo. Eu estou aqui completamente ao sorte nestas conversas todas, porque todas elas se cruzam
todas elas têm muito em comum, cada uma na sua linguagem específica, mas todas elas muito em comum. E este jogo que o Rui estava a falar, este mapeamento que o Rui também fala, isto chama-se vida, e na imagem particularmente é uma coisa que se chama plano de identidade visual, que é algo que nós não construímos, eu perceber então quem sou eu, o que é que eu quero passar e como é que eu construo a minha imagem em função daquilo que eu quero. E é muito interessante, por exemplo, na consultoria de imagem, uma das coisas que eu aplico que é o visagismo, provavelmente a maior parte das pessoas nunca ouviu falar. Visagismo tem muito de análise facial, não tem absolutamente nada de esotérico, tem a ver com a forma como o nosso cérebro processa símbolos e formas. E eu se calhar partilhava aqui um slide, talvez visualizando a coisa possa ser mais fácil, penso eu, desculpem, que tem a ver, não sei se vocês estão a ver. Estamos? Estão a ver? Ótimo. Que tem a ver exatamente com o nosso rosto e a forma como o nosso rosto é processado pelos outros e por nós. Ele é dividido em terços, que tem a ver com o facto de a testa, por exemplo, corresponde ao intelecto, os olhos têm a ver com a emoção. Se nós pensarmos, quando nós transmitimos emoção, por exemplo, quando nós nos emocionamos, seja para o bem ou para o mal, muitas vezes cai-nos uma lágrima, portanto é parte da emoção. O nariz tem a ver com a ação e com o ritmo, está dentro do terço médio, e depois temos a expressão e a intuição na boca e a vontade que implica a parte do queixo. E o que é que isto interessa? Desculpem. O que é que isto interessa? Interessa de facto que, e eu trago aqui esta imagem, é exatamente um dos meus trabalhos, é um cliente meu, está aqui com autorização naturalmente, que isto é um processo que qualquer pessoa, neste caso estamos a falar particularmente do professor ou do aluno, pode fazer para se conhecer melhor e conhecer o outro. Todos nós temos estes traços que fazem com que uma das nossas partes, um dos nossos terços, seja o mais dominante ou mais recessivo. E para que é que isso interessa? Interessa para eu me conhecer. Se eu sou uma pessoa que eu gosto muito e vai ao encontro do que o Rui diz do mapeamento e dos tipos de personalidade, se sou uma pessoa que gosto muito de comunicar com o outro, então vamos aproveitar isso a meu favor. Mas se não for isso, como é que eu puxo um aluno, por exemplo, que não gosta muito de comunicar? Eu tenho esse dilema cá em casa, eu tenho duas adolescentes cá em casa. Tenho uma mais extrovertida e uma completamente introvertida. E aqui o grande jogo da vida é como é que eu não a vou rotular e como é que eu a vou ajudar e aceitar que ela é assim. Eu acho que todos estes processos passam por aceitação. E é a partir do momento em que nós nos aceitamos que nós conseguimos mudar. E é nesta... E agora eu sei a resposta, mas porque as pessoas que estão a ouvir não sabem, eu acho que é importante partilhar, até porque há alguns esses, como diria o Rui. O que tu fazes é naturalmente um trabalho que resulta de investigação, tem uma base científica, ou isto são opiniões acumuladas para experiência? Como é que isto tudo se suporta? Todo o meu método é científico. Eu venho de uma área da saúde durante 20 anos. Para mim, tudo aquilo que eu iria fazer não podia ter nada de abstrato. Esta história do visagismo que vocês estão a ver aqui já vem desde o tempo de Hipócrates. Tem a ver, está tudo estudado, tem a ver, vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, de linhas. Eu acho que tenho aqui algo que vos poderá ajudar. Vamos falar aqui nas linhas. Por exemplo, o cérebro processa linhas curvas como delicadeza e suavidade. E se vocês pensarem de uma forma assim, por exemplo, um bebê assim, rechonchudinho, gorduchinho, certo? A primeira coisa que nós queremos fazer é ui, que fofinho, deixa-me apertar. O cérebro quer a proximidade com este tipo de linhas. Se nós tivermos, por exemplo, ali as linhas retas e finas, ou que seja, já temos alguma autoridade, já temos algum distanciamento. E por isso é que nós também temos aquele termo de epá, eu não consigo conversar com aquela pessoa, que aquela pessoa é extremamente quadrada. Isto muito provavelmente tem a ver com os traços que nascem com aquela pessoa, seja no seu rosto, seja no seu corpo. E é possível percebermos isto, nós não estamos condenados porque nascemos com este tipo de situação, são métodos científicos amplamente estudados e são ferramentas que muitas vezes são desconhecidas e que, quando utilizadas de forma muito mais precoce, seriam poderosíssimas. Então, Paulo, vê se eu percebi, vê se eu consegui aprender. Estás-me a dizer que nesta linha de conhecimento há um conjunto, digamos, de coisas que eu posso aprender, nomeadamente identificar, sejam traços, sejam outras, sejam cores, seja o que seja, e que ao ter, digamos, mais sensibilidade para isso, eu, numa primeira observação, e uma observação depois continuada da pessoa com quem eu estou a interagir, eu vou poder começar a entendê-la melhor e então ajustar a minha comunicação às características dessa pessoa. Isto é possível? Perfeitamente possível. E é algo que pode parecer complexo, não é?
mas eu acho que nesta vertente que hoje nós estamos aqui a falar, da vertente da educação, eu acho que é uma ferramenta que poderia ajudar e poderia varrer muitas dúvidas de muitos momentos. Portanto, sim, sem dúvida nenhuma que isso é possível e seria extremamente útil para que todo o processo pudesse fluir de outra forma. Tu tens experiência a trabalhar com professores nestas áreas? Eu tenho experiências de trabalhar em todos os setores, tenho imensos clientes professores que acabam por vir com um objetivo individual, não é? Vem uma consultoria de imagem com objetivo individual e que quando se deparam com este mundo são eles próprios a dizer: Paulo, eu apliquei tudo aquilo que me disse em termos individuais no meu mercado de trabalho, na minha profissão e funciona lindamente. Agora compreendo porque é que aquele aluno que tem os olhos tão mais afastados é um aluno mais extrovertido, ou porque é que aquele aluno que tem a carinha mais redonda é um aluno que se calhar tem mais dificuldade em participar. E é este tipo de ferramentas que muitas vezes são desconhecidas, que não se utilizam, que acabam por não trazer aquilo que realmente deveriam, não é? Que é ajudar em todos os processos de autoconhecimento. Muito bem, agora sinto como aos professores que têm um tempo limitado para ministrar uma aula e através de uma ferramenta deste tipo, e aqui estamos nós, 1 hora passa a voar, nós estamos mesmo a terminar. Eu vou dizer uma frase e vou pedir a todos que a comentem, vou começar por pedir precisamente ao Rui Ribeiro. Assim, eu acredito que a escola do presente, que é a escola do futuro, mas que se tornou a escola do presente, é uma escola que tem a tecnologia como meio, mas tem mesmo que pôr as pessoas no centro. Como é que nós ajudamos? Qual é o nosso contributo para isto? Olha, em relação a esse tema, tecnologia e pessoas, nós temos seguramente nas escolas. O que não temos ainda é a metodologia correta. Digo eu que há muito mais para além do que a tecnologia. Eu costumo dizer que nas empresas tecnologia não nos falta, softwares e desenvolvimento tecnológico vai mais à frente do que nós. Falta mesmo o conhecimento das pessoas e as melhores metodologias para que as pessoas estejam interessadas nas matérias. Eu acho que neste momento temos uma metodologia completamente obsoleta que não está preparada para este tipo de ensino, não é integradora, não é colaborativa, assenta em modelos antigos de competição e vê quem é o melhor, não assenta em modelos de aceitação, de colaboração das diferenças, nem prepara os alunos para um futuro profissional que é cada vez mais exigente no sentido da colaboração e da intervenção e muito menos da competitividade de quem tem melhores notas, que eu acho que estamos completamente desajustados. Primeiro, face às matérias que os alunos querem, face à forma como os ensinamos a estudar e a pesquisar e a investigar e face também à forma como estamos a educar os alunos para serem as melhores pessoas no futuro. Excelente, Rui. Agora devolvo exatamente a mesma reflexão à Paula Prado. Estou a dar 1 minuto e meio cada um, eu peço desculpa, mas é que está quase a tocar para acabar esta sessão. Isto é como na nossa escola também há toques. 1 minuto e meio, Paula, o que é que te parece, o que é que te oferece dizer sobre isto, sobre esta reflexão? O que, de uma forma muito sucinta, o que eu tenho a dizer é que cada vez mais esta história do professor, do homem, do indivíduo ser o centro, tem que passar a ter cada vez mais peso e a tecnologia tem que estar ali para servir. E isso é extremamente importante. Esta quarentena trouxe coisas menos boas, mas acho que também nos trouxe aqui um choque que obrigou a que nós entrássemos neste mundo de uma forma, porque o ser humano é muito resiliente, basicamente, não é? O ser humano é extremamente resiliente e tem uma capacidade muito grande de ultrapassar obstáculos. Portanto, vamos ver isto como uma oportunidade. Como se vai fazer isto? Eu acho que muitas áreas e muitos setores poderão contribuir e eu acho que, sinceramente, também tem muito a ver com esta história que ainda não falei, mas que é importante, que é o espelhamento, que é eu rever-me através do outro. Se eu me entender através do outro, e nós temos isso desde que somos pequeninos, não é? Tens o nariz da avó, tens o andar do pai, tens o não arrepio da tia. Se nós transpusermos isto para a nossa vida profissional e especificamente aqui na educação, eu acho que pode ser uma ferramenta poderosíssima e, acima de tudo, ainda não usei este termo, mas acima de tudo, terapêutica, porque eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu tenho a certeza que muitos professores que nos estão a ouvir terão ficado a pensar porquê terapêutica e como é que isso me pode ajudar. Mas eu deixo isso para o contacto direto com a Paula, de certeza que terá a resposta personalizada para ajudar. Rui, meu caro amigo. Bom, aqui o meu congénero Rui dificultou-me a missão, porque ele bateu exatamente na mousse. Eu, como no fundo
o principal que fiz no mundo dos jogos nestas últimas décadas foi exatamente ser game designer, não é? Portanto, eu acho que falta desenhar o jogo todo, e permite-me completamente meter aqui a palavra jogo no campo da educação. Acho que o falta desenhar. Hoje, eu costumo dizer que o jogo é sobretudo uma linguagem, não é uma ferramenta, é uma maneira de comunicar uma série de coisas. E eu acho que não estamos a falar a linguagem dos nossos alunos de hoje em dia. E quando nos interrogamos, obviamente que as causas nunca vêm isoladas, é um sistema complexo, não pode ser tão simples. Quando nos perguntamos, mas porquê que os jogos funcionam? Mas porquê que há tanta gente a jogar? Ora, tem que haver ali uma alquimia qualquer. Aquilo está a tocar em qualquer coisa de muito íntimo daquilo que nós somos como seres humanos e potencialmente estará a tocar nesta transversalidade de perfis. Qualquer que seja o perfil, encontra o seu jogo. E daí então volta à história da sandbox. Portanto, o que é que eu posso deixar como no fundo dicas que eu espero que inspirem no desenho deste jogo? O jogo é divertido. A educação, o trabalho, mas aqui estamos a falar da educação, não têm que ser aborrecidos. Podem e devem ser divertidos. É uma das principais causas do envolvimento. Há muitas outras também, a pertença a um grupo, uma série de drives que nós temos como seres humanos, mas o fun é um grande aliciante. Isto pode ser divertido. Eu queria só dar aqui um exemplo de um professor que fez uma experiência de transformar, um professor norte-americano que fez a experiência de transformar a sala de aula dele num jogo. Ele, por exemplo, acabou com os trabalhos de casa e disse aos alunos que agora havia o quadro das missões e que as missões eram facultativas e davam pontos de experiência. Ou seja, ele triplicou, foram dados que ele recolheu, ele triplicou o envolvimento dos alunos com os trabalhos de casa. Os alunos começaram a fazer redações, ou seja, redações que é das coisas que mais se foge na escola. E porquê? Porque eram as recompensas que davam mais pontos de experiência. E depois com os pontos de experiência eu ia ganhando poderes dentro da sala de aula. Então se eu escolhesse ser o arqueiro, aquela criatura que vive na floresta, eu tinha um poder que desbloqueava e podia usar uma vez por dia, que era sacar de uma maçã e podia comer uma maçã na aula. Isto era um poder fantástico. Se eu fosse um mágico, tinha o poder do teletransporte, que podia usar uma vez por semana. Ou seja, podia-me ausentar da aula quando quisesse durante 1 minuto. E tudo isto são maneiras de eu levar uma história para casa. Então, filho, o que é que fizeste hoje? Pá, pai, nem queres imaginar. Eu hoje usei o meu poder de teletransporte da semana, deu um gozo brutal. Portanto, a escola deve ser divertida. Os objetivos da escola têm que começar a ser claros, que é isso que os jogos nos transmitem. Tem que haver transparência nas regras. A recompensa tem que ser adequada. Mas cabe na cabeça de algum de nós hoje dizer, eu tenho 2 filhos, 13 e 10 anos, e dizer, filho, estuda, quando tiveres 35 vais ter um emprego fantástico. Isto já não faz sentido absolutamente nenhum. Costumamos dizer que cada grande viagem começa sempre com um passo. Aquilo que eu costumo dizer é que ninguém nos explica que tipo de carburante é que é preciso para nós fazermos essa longa viagem. E acho que é isso que nós temos que deixar muito claro a esta geração. É nossa responsabilidade, da nossa geração, mesmo da geração imediatamente anterior à nossa, de realmente desenhar este futuro baseado na experiência, baseado no que resultou, baseado no que falhou. E só quero mesmo terminar com isto que falhou. É preciso aprender a falhar, é preciso saber falhar. Os jogos deixam-nos fazer isso tão bem. Aprender com os meus erros. A escola é cruel, a sociedade é cruel, os nossos empregos são cruéis em relação ao falhanço. É preciso dar este espaço para falhar. Nem sempre se vai rolar um 6. Muito bom. Muito bem. Com estas palavras e com este convite a aprender a falhar como forma de aprender a melhorar, terminamos a nossa conversa de hoje. Como eu já imaginava, esta devia ser a primeira de muitas horas, mas temos esta, foi um enorme prazer ter-vos connosco. Quero agradecer a quem nos esteve a assistir, quero agradecer à Paula Prado, ao Rui Ribeiro e ao Rui Cordeiro por terem partilhado connosco as suas pérolas de conhecimento e esperar que isto tenha contribuído para uma reflexão. E já agora um desejo de boas férias para todos e que estas reflexões vos ajudem para o próximo ano consigam educar melhor os nossos filhos e continuar a ajudar a transformar este país através de uma excelente qualidade de educação. Um grande abraço para todos. O resto bom fim de semana e com os meus queridos convidados, obrigado pela vossa disponibilidade, pelo vosso tempo. Obrigado, e até breve. Até já. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Adeus. E pronto, terminamos assim o primeiro dia da nossa conferência de educação. Esperamos que tenham gostado e que as reflexões que os nossos convidados aqui trouxeram tenham sido do vosso agrado e bastante inspiradoras.
Agradecemos a todos os oradores que aqui estiveram connosco a partilhar os seus pontos de vista, experiências e conhecimento, a generosa disponibilidade para fazerem parte deste evento. Acreditamos que vivemos tempos muito desafiantes e quisemos trazer diferentes visões e perspectivas para ajudar a enriquecer as nossas reflexões. Resta-nos agradecer-vos a vossa presença e contributos na área de comentários deste evento e marcamos já encontros para o próximo sábado, dia 25, pelas 9 horas, aqui neste mesmo local. Desejamos-vos um ótimo fim de semana a todos e até sábado.